E antes de mais, boa noite a todos. E antes mesmo de cumprimentar, eu queria, de fazer os cumprimentos da praxe, queria-vos pedir desculpa por duas razões. Primeiro, por eu ter mudado a dinâmica do jantar, mas dá-se a circunstância de eu ter um voo agora às 11h15 e tenho que ir a correr para o aeroporto. E sabem que o aeroporto, graças aos investimentos que o Governo ainda não fez nele, está caótico mesmo às 11h15 da noite. E, portanto, temos que ir com alguma celeridade, porque como não somos membros do Governo e não entramos na sala VIP, temos sempre aquelas 2 horas necessárias para entrar. E, portanto, obrigado. E aproveito, cumprimento já o Presidente da secção de Sesimbra, o Marco Rodrigues, não só pelo convite, como também pela disponibilidade para alterar aquilo que era a vossa organização, que era ouvirem os oradores só depois da sobremesa. E, portanto, vão ter que, pelo menos a mim, ouvir-me já, o que não é sempre, mas espero que não vos estragar o jantar. Cumprimentar os nossos oradores aqui presentes, quer o Ruben Obadia, quer o Filipe Lourenço, que vêm de duas áreas importantes, quer o turismo, quer as pescas, que são áreas fundamentais num concelho como Sesimbra, que tem a felicidade de ter sido banhado pela mãe natureza e bafejado pela sorte, porque de facto temos um mar, uma natureza que convidam efetivamente a que se apostem em atividades como o turismo e como as pescas. Depois, o António Neto da Silva, que dispensa apresentações, mas eu queria só aqui fazer uma nota que poucas se lembrarão. Eu lembro destas coisas, mas o António Neto da Silva, como sabem, foi secretário de Estado dos governos do professor Cavaco Silva, secretário de Estado do Comércio Externo, se não estou a erro, e foi no tempo em que ele estava no governo que o último grande investimento estrangeiro em Portugal veio para o nosso distrito, que é a Alta Europa. E, portanto, há muita gente que é credora do nosso agradecimento pelo empenho, e um deles é o António Neto da Silva, e eu não queria deixar de passar o testemunho, pelo facto do seu empenho naqueles tempos. Eu, na altura, era um jovem que já votava no PSD, aliás, eu entrei para o PSD muito por força do professor Cavaco Silva, mas nunca pensei que anos depois pudesse estar a dizer isto à frente do António Neto da Silva, aqui, e além disso, partilhar a mesa com ele agradavelmente neste jantar. Depois, um cumprimento ao meu amigo Pedro Reis, que não só me dá a felicidade de ser meu amigo, como também ser meu colega na Comissão Política Nacional, e também é um homem que a economia portuguesa muito deve. O Pedro Reis, como sabem, foi presidente da ICEP. O Pedro Reis tem um currículo invejável, das mais variadas áreas, e essencialmente no setor privado. Mas há uma altura que ele esteve no setor público trabalhando na ICEP. E o Pedro Reis trabalhou na ICEP num momento muito complicado para a economia portuguesa, em que Portugal tinha uma falta de credibilidade muito grande no estrangeiro. Lembram-se do tempo da Troika. Uma balança comercial absolutamente desequilibrada. E muito por força do trabalho do Pedro Reis, aliás, ainda ontem, no Novo, vinha uma notícia sobre a vida dele. Eu espero que não seja uma notícia, uma entrevista quase de adeus, mas acho que o Pedro tem muito ainda para dar ao PSD e a Portugal. Mas tinha uma coisa muito curiosa, porque dizia que o Pedro Reis não foi muito tempo presidente da ICEP, ele só quis fazer um mandato, mas foi o presidente da ICEP que menos tempo passou no país. E os resultados viram-se, porque efetivamente um dos grandes desequilíbrios da nossa economia começou-se a corrigir aí. Pela forma como nos vendemos ao exterior, pela forma como captámos investimento, pela forma como aumentámos a capacidade exportadora do país. E isso também não queria deixar aqui de dizer ao Pedro o meu testemunho de agradecimento por isso. Cumprimentar a nossa deputada, a Fernanda Velez, o Carlos Filipe Oliveira, membro da Assembleia Municipal, a Lénia Anjos, que é membro da minha Comissão Política Distrital, e dizer-vos, eu acho que com estes cumprimentos quase que já disse tudo o que queria dizer. Queria só dizer que eu acho que é muito oportuno o PSD discutir a economia. Porque se há partido, se há força política que tem a noção da importância da economia, da importância dos privados e da importância de criar riqueza, é o PSD.
Aliás, uma das prioridades que o nosso grupo parlamentar, enquanto correio de transmissão da Comissão de Política Nacional, e o PSD definiu 5 prioridades para o Orçamento do Estado de 2024, uma delas, que é a segunda prioridade, é precisamente aumentar a competitividade da nossa economia. E por isso propusemos, entre outras coisas, a descida do IRC. Não vou perder muito tempo com isto, mas só para vos dizer que há uma grande... Às vezes dizem-nos que nós somos muito parecidos com o Partido Socialista. Não é verdade. O PSD acredita, sempre acreditou, está na nossa história, que a economia, os privados, a iniciativa privada, cria riqueza. E só criando riqueza é que nós conseguimos distribuir a riqueza pelos aqueles nossos concidadãos que mais precisam. O Partido Socialista é precisamente ao contrário. O Partido Socialista não acredita na economia de mercado. Acredita no empobrecimento coletivo das pessoas para que possa aumentar a dependência das pessoas face ao Estado. E depois, como não há riqueza para distribuir, o Partido Socialista resolve isto de uma forma muito simples. Cria mais impostos, aumenta o IRS. Todos os anos o Partido Socialista tem batido, e o António Costa, Primeiro-Ministro de Portugal, tem batido recordes de carga fiscal, todos os anos. É o tricampeão da carga fiscal, e para o ano vai bater outra vez. E quando diz que diminui o IRS, aumenta outros impostos indiretos. Eu ainda há pouco tempo falava, por razões familiares, conheço este setor de alguma forma, ainda há pouco tempo falava com a minha mulher, que trabalha neste setor das bebidas alcoólicas, e me dizia que este ano o imposto sobre as bebidas alcoólicas vai aumentar 10%. Nem no tempo da Troika. O máximo aumento que houve ao longo destes anos foi 7%. Na Troika. Nós agora estamos a falar de 10% numa altura que nos vendem um país de grande pujança e com grande a economia a crescer. O IUC, para os carros dos nossos reformados, que o Governo tanto procura defender, vai aumentar, vai ter uma carga enorme. Isto para dizer o quê? É esta a diferença entre o PSD. Nós acreditamos nas pessoas e acreditamos nas empresas e na economia privada. O Partido Socialista, para já, acredita nele próprio. Tem um desígnio que é manter-se no poder. Não é ajudar as pessoas, é manter-se no poder. E depois, como não tem riqueza para distribuir, tem que cobrar mais impostos para ter que dar àquelas dependências que criou. E, portanto, era isto que vos queria dizer, pedindo imensa desculpa por ter que me ir embora, e principalmente aos oradores, particularmente ao Pedro Reis, que vem mais longe, não o poder ouvir, e ainda por cima tiveram o castigo de me ouvirem, o que não é propriamente simpático, mas hoje é sexta-feira 13, e é o vosso azar. Obrigado e bom debate.